Lançamento no vácuo. Grupo composto por Beatriz Silva de Souza, Kailane Bianca Arruda Nascimento, Mariana de Fraga Ferreira, Paulo Henrique Teixeira Dantas, somos estudantes do segundo ano do curso de administração. Os tópicos a serem apresentados no trabalho serão lançamento horizontal, lançamento vertical, fórmulas, cálculo do tempo para um objeto atingir a altura máxima ao ser lançado para cima no vácuo e calcular também o tempo de subida para esse mesmo objeto. Explicar o que acontece e quanto tempo leva uma queda de dois corpos que caem de uma mesma medida. Os veículos com tecnologia aerodinâmicas, diferenciais da aerodinâmica nos carros de corridas. Os paraquedas e quais os tipos de equipamentos utilizados no paraquedismo. Olá, me chamo Beatriz e irei falar um pouquinho sobre qual é o conceito do lançamento horizontal. O lançamento horizontal é um movimento composto por um movimento horizontal e outro que é vertical. E segundo Galileu, se o móvel apresenta movimentos componentes, se realiza como se os demais não existissem, no mesmo intervalo de tempo. Exemplo de lançamento horizontal, a gente pode ver quando colocamos a caneta de mau jeito na mesa, ela sai rolando e você quer usar seus reflexos ninjas para pegá-los antes dela tocar no chão. Pois bem, esse tipo de movimento que a caneta vai fazer caracteriza-se como um lançamento horizontal. Lançamento vertical para cima é um movimento unidimensional que ocorre quando um corpo é arremessado para cima e, portanto, com uma velocidade inicial não nula, passando a sofrer uma desaceleração em reação da gravidade. O lançamento vertical para cima, uma partícula se move em linha reta até atingir um ponto de altura máxima. Nesse ponto, o sentido do movimento é invertido. Então, essa partícula passa a descrever o movimento de queda livre. Durante a subida, o movimento é retardado pela ação da gravidade, que aponta para o centro da Terra. Além disso, o tempo que a partícula leva para subir é igual ao tempo de queda, uma vez que a aceleração até a partícula é submetida continua a mesma. Um exemplo de lançamento vertical para cima é o arremesso da bola para sacar pelo jogador de vôlei. Bom, vou falar sobre alguns exemplos da velocidade vertical. A velocidade inicial é positiva para cima e a aceleração é negativa. Um exemplo: V é igual a V0 menos G igual a T. Como o corpo lançado vai subir e descer, haverá um tempo de subida e uma altura máxima atingida, além do tempo de descida. O tempo de subida é mais facilmente determinado utilizando a função horária da velocidade. No ponto mais alto, o móvel está invertendo o sentido de movimento. Estava subindo e passa a descer. Nesse instante, sua velocidade é nula. O tempo de descida será igual ao tempo de subida. Isso descreve um MRV em relação ao seu vértice, que é justamente o ponto de inversão do sentido de movimento. A partir desse ponto, onde a velocidade é nula, o movimento é idêntico a uma queda livre, caindo acelerado com velocidade inicial zero. Desse modo, pode utilizar a expressão H igual a AGT ao quadrado dividido por 2. E também pode substituir por Hmax igual a V0 ao quadrado dividido por 2G. E observação: o tempo de subida e descida são iguais
quando considerada a altura final e do inicial. Por exemplo, o corpo sendo lançado do chão e voltando ao chão, ou lançado de um telhado e voltando ao telhado. Se o corpo for lançado a partir de um telhado para cima e finalizar seu movimento no chão, seu tempo de descida será maior que o tempo de subida. E agora irei colocar um vídeo para o senhor assistir, que é o cálculo que se calcula o tempo que o objeto atinge a altura máxima ao ser lançado para cima no vácuo, e também o cálculo de tempo de subida para esse mesmo objeto. E aí galera, lançamento horizontal, tempo de queda da bolinha, usando somente a altura e a aceleração da gravidade e a nossa equação horária do espaço, porque nós temos a gravidade, então um movimento retilíneo uniformemente variado. O que a gente vai fazer? Primeiro, a posição inicial dele é quanto? Zero, que ele inicia lá do zero. A velocidade inicial em y também é zero, que é um lançamento horizontal. Então você não tem velocidade em y inicial, então também é zero. A aceleração é a aceleração da gravidade. Então como é que vai ficar a nossa fórmula? Vai ficar desse jeito aqui, onde a altura é o nosso espaço em y. Então vamos colocar aqui os valores. Fazendo esse cálculo aqui, eu tenho que o meu tempo de queda é 2 segundos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e me siga lá no Instagram. Olá, eu sou Kailane Bianca e eu vou falar sobre queda livre no vácuo e no ar. A queda livre é um movimento vertical que consiste na queda dos corpos sem o efeito da força de atrito. Aqui na Terra, alguns corpos que caem de pequenas alturas em relação ao chão fazem-no de maneira próxima a uma queda livre ideal. De acordo com alguns estudos do físico italiano Galileo Galilei, mostra que corpos em queda livre, mesmo os de massas diferentes, chegariam ao chão ao mesmo tempo, pois estariam sujeitos à mesma aceleração. Portanto, a queda livre ela é um movimento descrito pelos corpos abandonados a uma certa altura, que acontece exclusivamente pelo efeito da gravidade local. E então, desconsideramos o efeito das forças de arrasto ou atrito nesse movimento. Por ser um movimento uniformemente variado, o corpo é abandonado em alturas próximas à superfície da Terra. A velocidade em que ele cai aumenta a uma taxa de 10 metros por segundo, o que é o mesmo que dizer que a aceleração da gravidade terrestre é de 10 metros por segundo elevado ao quadrado, cerca de 36 km por hora a cada segundo. Se tratando de vácuo, todos os objetos largados da mesma altura e ao mesmo tempo possuem a mesma velocidade de queda e chegam juntos ao solo, independentemente das massas dos objetos, de seus formatos ou de sua composição. A figura mostrada no slide apresenta dois objetos ou corpos de massas diferentes soltos de uma mesma altura e caindo no vácuo. Nesse caso, a queda no vácuo, a única força que atua sobre cada um dos corpos é a força-peso, e por ser a única, ela passa a ser a força resultante do sistema. Então, há algumas fórmulas para quedas livres, e são elas: a equação da velocidade do corpo na queda livre. V vai ser igual a G vezes T, onde o V vai ser a velocidade de queda em metros por segundo, o G vai ser a aceleração da gravidade em metros por segundo elevado ao quadrado, e o T é o intervalo de tempo, que seriam os segundos. Equação da altura na queda livre. Essa fórmula vai ser o H é igual a gt elevado ao quadrado sobre 2. O H vai representar a altura. Na equação de Torricelli, ele vai relacionar a velocidade de queda com a altura. V ao quadrado vai ser igual a 2 vezes G vezes H.
A aerodinâmica é o ramo dos estudos que busca entender as forças que os fluidos exercem sobre o corpo, que neles estão imensos, sejam eles barcos à vela, automóveis, aviões, qualquer que seja o corpo que se desloque no ar. A força de atrito do arrasto aerodinâmico aumenta significativamente com a velocidade do veículo. Os veículos modernos estão adaptados com sistemas aerodinâmicos no sentido do carro desempenhar curvas com maior segurança, mesmo em altas velocidades, visto que os automóveis ficam mais fixados aos solos. Os principais objetivos da aerodinâmica são reduzir o arrasto e o ruído do vento, minimizando a emissão do ruído e prevenindo indesejáveis forças e outras causas de instabilidades aerodinâmicas em altas velocidades. Para algumas classes de veículos de corrida, pode também ser importante para a produção de pressão no sentido de melhorar a tração e desempenhar curvas com maior capacidade e segurança. Diferenciais da aerodinâmicas no carro de corrida. Designers pode aplicar certas técnicas aerodinâmicas de carro de corrida a trabalhar em favor dos pilotos. Veículos de competições são concebidos com asas invertidas, tecnologia que funciona para pressionar o automóvel para baixo. Isso ajuda para que os veículos ganhem velocidade rapidamente, sem contar que permite o trabalho mais rápido por parte dos sistemas de freio. Então, eu vou explicar como funciona um paraquedas durante um salto. Ao saltar de um avião, o paraquedista cai em movimento acelerado, em razão do peso do seu corpo ser maior que a resistência do ar. A física responsável por esse estudo é a aerodinâmica. Na aerodinâmica, explica que os paraquedistas sempre saltam com braços e pernas estendidos para aumentar a resistência do ar e diminuir a velocidade de queda livre de seus corpos. Para um paraquedista em queda livre, sua velocidade final antes da abertura do paraquedas chega a variar aproximadamente entre 200 e 244 km por hora. Vale lembrar que a velocidade máxima adquirida na queda depende da massa. Então, quanto mais pesado o corpo, mais rápido ele vai cair. Essa aceleração em queda livre só vai ocorrer até o momento em que se abre o paraquedas, pois a resistência do ar aumentará e ocorrerá uma diminuição da velocidade do paraquedista. Depois disso, chega um momento em que a resistência do ar e o peso do paraquedista se tornam iguais, fazendo com que a descida aconteça com velocidade constante, tornando possível uma suave chegada ao solo. Os mais comuns tipos de equipamentos utilizados no paraquedismo. GPS serve para informar as coordenadas do piloto, bem como a velocidade e a altura em que se encontra. Variômetro é utilizado para informar sobre a massa do ar, informando se são ascendentes ou descendentes. Paraquedas reserva. A fim de garantir a segurança do piloto, o paraquedas reserva é usado em situações de emergências, na quais os paraquedas é danificado. Capacete. Esse é um equipamento obrigatório que visa a proteção do praticante de paraquedismo, protegendo sua cabeça em caso de queda ou choque com objetos durante o voo. Óculos de sol. Deve possuir proteção UV, para que a visão do piloto não seja afetada pelos raios solares. Botas de voo são fabricadas com proteção lateral para evitar que o piloto torça o tornozelo no momento do pouso. Esse foi o trabalho apresentado pelos alunos do segundo ano do curso de administração com o tema Lançamento no Vácuo.